Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de pesquisa operacional e o tema da aula de hoje é métodos heurísticos aplicados ao problema do caixeiro viajante. Então pessoal, olha só, lembrando aqui o problema do caixeiro viajante, né? Também chamado de Traveling Salesman Problem, ou TSP. Então o problema, em geral, ele é o seguinte: dado um conjunto de cidades, nós desejamos encontrar a rota de menor distância, que visita cada uma das cidades apenas uma vez, né, e retorna para a cidade de início. Tá? Então a gente pode estar interessado aí na menor distância ou então no menor tempo. Graficamente, né, o problema ele pode ser representado por um conjunto de pontos. Então, esses pontos são as cidades que nós desejamos visitar, né, ou os nossos pontos de demanda, e nós queremos construir uma rota, né, que liga todos os pontos, certo? Passando por cada um deles apenas uma vez e retornando ao ponto de partida. Então, o problema do caixeiro viajante, nós queremos construir uma rota de menor distância total ou menor tempo total. Então, olha só, pessoal, o problema do caixeiro viajante, ele é um problema NP difícil. Né? Então, ele está na classe lá dos problemas da complexidade computacional, na classe NP difícil, certo? Então, isso implica que não se conhece algoritmos, né, com tempo de execução polinomial no tamanho do problema. Tá? Então, isso é no linguajar lá da complexidade computacional, né? Isso significa que nós não conhecemos algoritmos eficientes para resolver esse problema, né, para achar a menor rota para problemas grandes, né, para instâncias grandes do problema, em um tempo aceitável. Né? Então, nós não conhecemos algoritmos eficientes, certo? Então, vai haver um certo tamanho de problema que você, dado seus recursos computacionais, né, vai ser difícil você encontrar uma solução ótima, tá? Usando, por exemplo, um modelo de programação linear inteira que é um modelo exato, né? Cuja solução é uma rota ótima com certeza. Tá? Então, frequentemente, no caso de problemas NP difíceis, né? E o caixeiro viajante não é exceção, quando nós desejamos resolver problemas grandes, muitas vezes nós recorremos a métodos heurísticos. Tá? E o que são os métodos heurísticos? São métodos que obtêm uma boa solução em um tempo aceitável, dados os seus recursos computacionais. Né? No entanto, não há garantia matemática de que essa solução seja a melhor possível, né? De que ela seja ótima. Tá? Então, a ideia dos métodos heurísticos é, se eu não tenho recursos computacionais suficientes para obter uma solução ótima, né, para o problema do caixeiro viajante, usando um método exato, a gente pode recorrer a um método que não vai resultar na melhor solução com certeza, no entanto vai dar uma solução boa, né, em um tempo ali aceitável, né, dentro daquele tempo ali que você tem disponível para resolver o problema. Os métodos heurísticos, eles, não só no caso do caixeiro viajante, mas também em outros problemas, eles costumam ser divididos em duas classes. Então, a primeira classe são os métodos construtivos. Então, a ideia desses métodos é que eles obtêm uma solução, né, a partir de uma sequência de passos. Tá? Então, os métodos construtivos, eles partem, digamos, só dos dados do problema, só das informações conhecidas sobre o problema, e aí esses métodos eles constroem uma solução. Tá? Então, o resultado de um método construtivo é uma solução para o problema, uma solução construída. Né? Que essa solução não há garantia de que ela seja a ótima, mas ela possivelmente é uma boa solução. Né? Dependendo do seu método heurístico. Se ele for um bom método heurístico, ele deve ser capaz de produzir uma boa solução para o problema. E nós temos uma segunda classe, também conhecida como métodos de melhoria, tá? Ou também chamados métodos de busca local. No caso desses métodos, você já tem que ter uma solução inicial, certo? Então você
precisa, para aplicar o método, você precisa dispor de uma solução inicial, que pode ser uma solução gerada aleatoriamente ou uma solução obtida por um outro método. Por exemplo, você pode usar um método construtivo para obter uma solução inicial e, a partir daí, aplicar um método de melhoria, né, ou também método de busca local, certo? Então, a ideia desses métodos é você, a partir, né, de uma solução inicial, você progressivamente gerar soluções, também chamadas soluções vizinhas, né, possivelmente melhores do que aquela solução inicial, certo? Então, você vai fazendo uma busca, por isso que chama busca local, né, ou também busca em vizinhança, né? Então, você vai gerando soluções vizinhas àquela solução inicial que você forneceu, né, ao método, e aí você espera que essas soluções vizinhas elas sejam melhores, né, ou você encontre uma solução melhor do que aquela solução inicial. Tá? Os métodos heurísticos, eles são métodos que são específicos para um determinado problema, né? Então, no caso do caixa do viajante, nós vamos ter métodos específicos para o caixa do viajante e em geral, eles precisam ser implementados do zero, certo? Em alguma linguagem de programação ou você pegar uma implementação de uma outra pessoa já, tá? Então, diferente de um solver, né, em que você simplesmente especifica um modelo de programação linear inteira, de certa forma, né, você não precisa implementar um algoritmo de solução, você simplesmente especifica o modelo de PLI. Nas heurísticas, você tem que implementar o algoritmo, tá, de solução. Então, existem muitas heurísticas para o problema do caixeiro viajante. Tá? Nessa aula, eu vou falar de duas heurísticas, talvez as mais citadas, né, nos livros, na literatura, que são duas heurísticas bastante simples de serem implementadas. Tá? Que são a heurística do vizinho mais próximo e a heurística KOPT. Certo? Existem muitas heurísticas de excelente qualidade, uma que é bem, digamos, uma das mais de melhor desempenho, né, da literatura. A gente não vai tratar dela nessa aula, ela é bastante sofisticada, né, e a implementação dela é bem elaborada, é a heurística LKH, né, que é a heurística de Lin-Kernighan. Né. Essa heurística ela já teve uma instância aí com 109.399 cidades em que ela foi capaz de obter a solução ótima, certo? Professor, mas se é uma heurística, ou seja, se eu não tenho certeza de que ela retorna a solução ótima, como é que a gente sabe que essa heurística ela foi capaz de produzir a solução ótima nesse exemplo aí com mais de 109 mil cidades? Porque nós resolvemos esse exemplo usando um método exato, né? Foi possível obter a solução ótima e aí depois foi aplicada essa heurística LKH e ela bateu exatamente a solução ótima obtida pelo método exato. Então, a forma da gente medir a qualidade de uma heurística é a gente comparando uma solução, né, as soluções obtidas por meio de uma heurística com as soluções ótimas conhecidas, certo? A gente consegue medir a qualidade de uma heurística fazendo essa comparação. Né? Qual é o percentual de casos em que a heurística gera uma solução ótima e qual é o percentual em que ela não gera uma solução ótima? Qual é o percentual, qual é a diferença percentual no valor, né, da função objetivo das soluções geradas pela heurística em relação ao valor ótimo, né, das soluções ótimas. A gente consegue medir isso de uma maneira experimental. A gente vai iniciar então com a heurística do vizinho mais próximo, que é talvez a heurística mais simples, mais intuitiva, né, de ser implementada para o caixeiro viajante. Tá? Então, essa heurística ela é um tipo de método construtivo, né, e a gente costuma dizer que é um método construtivo guloso, né, que ele é um método, de certa forma, míope. Né, então, a gente não... quando vai aplicar essa heurística, a gente simplesmente tenta tomar as decisões ali sequenciais de forma gulosa em cada passo. Tá? Então, a ideia é bem simples da heurística, né, a gente parte aqui e escolhe uma cidade inicial, e a gente forma a rota sempre escolhendo como a próxima cidade a ser visitada, né, na rota, a cidade que for a mais próxima da atual, certo? Então a gente inicia em uma cidade arbitrária, tá? Se não houver
nenhuma cidade que, no problema que seja definida como a cidade inicial. A gente parte da cidade inicial e aí vai formando a rota sempre identificando das cidades que não foram visitadas ainda, qual aquela que é a mais próxima da cidade atual, e aí nós incluímos na rota, né, como próxima cidade a ser visitada, aquela cidade que é a mais próxima, tá bom? Então é bem intuitiva a lógica aí da heurística do vizinho mais próximo. Então peguei aqui um exemplo do livro do Tarra, né, livro de pesquisa operacional do Tarra, um exemplo bem pequeno aqui só para fins mesmo de ilustração da aplicação dessa heurística, né? Então um exemplo aqui com 5 cidades, né? Nós temos essa matriz aqui que representa as distâncias entre as 5 cidades, né? Então, entre cada par de cidades. Então, por exemplo, aqui no caso da cidade 1, a distância da cidade 1 para a cidade 2, 120, da cidade 1 para a cidade 3, 220, né? Da cidade 1 para a cidade 4, 150, da cidade 1 para a cidade 5, 210. Né? As diagonais aqui a gente colocou, tem um valor infinito, que é no sentido de dizer que é proibido, né? A gente não faz sentido a gente sair da cidade 1 e ir para ela mesma, tá? Então a diagonal aqui está toda com um valor infinito, né? Então de 1 para 1, de 2 para 2, 3 para 3, certo? E aquelas cidades em que não seja possível, por alguma razão, né? Ou porque talvez você não tenha uma rodovia que ligue diretamente aquelas duas cidades. Então, por exemplo, da cidade 4 para a cidade 2, não é possível fazer essa perna, né, na minha rota, sem passar por uma outra cidade, certo? Não existe uma perna direta aqui da cidade 4 para 2. Aí eu identifiquei aqui pela entrada aqui na matriz como sendo infinito, certo? Ou seja, como se fosse uma distância infinita entre essas duas cidades, tá? Então, olha só, pessoal, a gente pode aplicar a heurística aqui do vizinho mais próximo diretamente sobre a matriz de distâncias, certo? Então, imagine aqui que eu parto escolha como cidade inicial a cidade 1, certo? Então, em cada linha, né, a gente vai olhar daquelas cidades que não foram incluídas na rota, qual é a mais próxima da cidade atual. Né? Então, nós temos aqui na cidade 1, e olha, a mais próxima da cidade 1, né, a que tem menor distância aqui, é a cidade 2, com valor 120. Certo? Então, eu venho e sigo incluo como a próxima cidade na rota a cidade 2. Certo? Então, eu venho aqui na linha 2, daquelas cidades que não estão na rota ainda, né, que são 3, 4 e 5, eu vejo qual é a mais próxima. No caso, a mais próxima é a cidade 3, com a distância 100. E venho e incluo na rota. Né? Venho aqui para a linha da cidade 3, das cidades restantes, que são as cidades 4 ou 5, eu vejo qual é a mais próxima, no caso a cidade 4, que é com distância 160, incluo na rota, né? E aí ficaram, então, restou somente as não inclusa ainda na rota a cidade 5, então eu incluí aqui a 5, e aí eu faço a perna final, né, de 5 para 1, que é a cidade inicial, e assim fechando a rota, né, fechando o ciclo aí do caixeiro viajante, certo? Eu venho então somar aqui as distâncias, né, de 1 para 2, 120, 2 para 3, 100, 3 para 4, 160, 4 para 5, 190 e 5 para 1, 210, né, que é o de 5 para 1, 210. E aí essa rota aqui deu uma distância de 780, tá? Veja que se eu partir aqui da cidade 3, né, a gente vai gerar uma rota diferente, certo? Então, olha só, se eu escolher a cidade inicial como a 3, eu tenho a cidade mais próxima da 3 é a cidade 2. Então, eu venho incluir a 2 aqui na rota, ó. E aí vou lá para 2. Agora, qual é a cidade mais próxima da 2, né, daquelas que não foram inclusas ainda? A 3 já foi inclusa, né? A mais próxima aqui vai ser a 4. Então, vem incluir aqui a 4, ó, certo? Vem aqui para 4 das cidades que não foram inclusas ainda, que no caso é a 1 e a 5, qual é a mais próxima? A 1. Aí eu venho de 4 para 1, ó, com a distância aqui 150, incluir a 1. E aí ficou restando só a 5, né? Incluir a 5, e aí a perna final aqui para retornar para a cidade inicial, 3, certo? Somando aqui a distância, eu tenho 80, 3 para 2, né? Distância 3 para 2, 80. 2 para 4, 110. 4 para 1, 150. 1 para 5, 210. E, finalmente, 5 para 3, que é a cidade inicial, né? 185. Essa rota aqui total, ó, dá uma distância de 735. Tá bom? Então vejam que quando eu apliquei aqui o vizinho mais próximo,
partindo de uma outra cidade, eu gerei uma outra rota com um valor menor, né? Então aqui já mostra aqui por um contra-exemplo, né, que a vizinho mais próximo aqui, partindo de uma cidade arbitrária, ó, não há garantia da gente obter uma solução ótima, já que a gente, partindo de uma outra cidade, eu já consegui obter uma solução melhor, tá? Então isso já evidencia a questão de que ser um método heurístico, né? Então, o curioso é que parece bastante intuitivo o método, né? E na prática as pessoas naturalmente podem seguir esse método de sempre ir para o vizinho mais próximo, mas não há garantia de que você vai obter a melhor solução. Sabe? Olha só, aqui, pessoal, tem uma tabela em que eu apliquei o vizinho mais próximo partindo de cada uma das cidades, da 1, da 2, da 3, da 4, da 5. E aí, no caso, partindo de cada uma das cidades, a melhor rota que eu obtive foi partindo da 3, né, com uma distância total aqui de 735, certo? Vocês podem depois tentar em casa aqui fazer, somar, né, aplicar aqui o vizinho mais próximo, partindo de cada uma das cidades e verificar que são as rotas geradas são essas aqui mesmo e computar o valor da distância total. Então, essa heurística do vizinho mais próximo, ela tem algumas características, certo? A primeira característica dela é que ela rapidamente ela obtém uma solução, certo? Talvez essa seja a maior vantagem dela, né? Ela é uma heurística que você obtém uma solução rapidamente com poucos passos, né? Então, dependendo do tamanho aí do problema do caixa viajante, você, num computador de um computador caseiro, talvez você em uma fração de segundo você consegue gerar uma solução, certo? Então ela pode ser útil, bastante útil nesse contexto de em que você precisa obter uma solução muito rápido, né? Ou então muitas soluções, dependendo do sistema em que você, né, você tem um sistema logístico ali em que você precisa obter muitas rotas numa velocidade muito rápida, então pode ser uma forma prática de você obter uma solução rapidamente, né? A solução dela depende do nó inicial, como a gente acabou de ver, né? Ela vai gerar soluções diferentes dependendo do nó do qual você inicia, certo? Uma estratégia que as pessoas usam muito é gerar N soluções, né? Dado que eu tenho N cidades, então eu gero N soluções partindo de cada um dos nós e eu escolho a melhor das soluções geradas, certo? Essa é uma estratégia, digamos, para você obter uma solução melhor usando o vizinho mais próximo, certo? Só que o que é que acontece? Quão boa é o vizinho mais próximo? Já foi, há casos demonstrados aí na literatura de que a solução gerada ela pode estar muito distante da solução ótima, certo? Usando o vizinho mais próximo. E há casos na literatura, são em geral casos, digamos, degenerados, né? Ou casos defectivos aí, em que o vizinho mais próximo ele gerou até a pior das rotas possíveis, certo? Mas isso não é muito comum na prática. Em geral, esses são problemas artificiais que o pessoal gera só para mostrar, por exemplo, o quão ruim pode ser um determinado método, né? Então, já foi mostrado na literatura que você pode ter casos em que o vizinho mais próximo gera até a pior solução possível, tá? Então, ou seja, não há limites para o quão ruim pode ser uma solução gerada pelo vizinho mais próximo. Beleza, pessoal, olha só. Então, a segunda heurística, né, que eu falei que a gente ia ver hoje é uma heurística de melhoria, né, ou uma heurística de busca local, chamada CAL-PT, certo? Então, ela também é bem comum na literatura, e muitos livros mostram a CAL-PT, certo? Então, a ideia dela como ela é uma heurística de busca local, você precisa de uma solução inicial. Você pode usar uma solução inicial, uma solução aleatória, ou aplicar, por exemplo, o vizinho mais próximo, né, obter uma solução pelo vizinho mais próximo e usar essa solução como solução inicial para uma heurística CAL-PT, certo? Então, a ideia dessa heurística, né, é de você, a partir da solução inicial, você inverter a ordem dos nós, né? No caso, os nós aí são as cidades, certo? De você inverter a ordem de visitação das cidades, 2 a 2, por exemplo, né? Então, eu pego lá uma solução inicial e pego cidades 2 a 2 e inverto a ordem, né, em que elas são visitadas. Ou então 3 a 3, ou então 4 a 4. Então, no caso mais geral, seria K a K, certo? Por isso que a heurística chama K ou PT,
tá? Na expectativa da gente obter uma solução melhor do que uma solução inicial, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui eu vou aplicar 2OPT, né, com a inversão aqui 2 a 2, a partir de uma solução inicial aqui arbitrária, tá? Então eu peguei essa solução aqui 1, 4, 3, 5, 2, 1, com a distância total aqui de 745, certo? E aí eu fui pegando as cidades aqui 2 a 2 e invertendo a ordem delas, tá? Então eu peguei, por exemplo, a cidade 4 e 3, inverti. Em vez de eu visitar nessa ordem 4 e 3, eu vou visitar 3 e 4, certo? Então, 1, 3, 4, 5, 2, 1. Tá? Se a gente computar aqui a distância total dessa rota, vocês vão ver que vai dar uma distância aqui 820, certo? Então a gente vê aqui que piorou, né? Essa inversão aqui, ela piorou, tá? Eu posso pegar aqui, em vez de inverter 4 e 3, inverter 3 e 5. Então, inverti 3 e 5 para 5, 3. E aí, quando eu fiz essa inversão, que eu computei aqui a distância total da rota, eu já deu 725, certo? Então, olha só, já melhorou aqui em relação à inicial, tá? Eu também posso tentar, em vez de inverter 3 e 5, inverter 5 e 2. Então, vim aqui, inverti para 2 e 5, computo aqui a distância total dessa rota e aí eu obtive 730, tá? Também uma solução melhor do que essa inicial de 745, tá? Então, a gente pode continuar esse processo, certo? Até que a gente não consiga mais obter uma melhoria, tá? E a gente foi explorando aí todas essas possibilidades de inversão, né? Até que eu não consiga mais melhorar, tá? Eu posso interromper precocemente se eu quiser, né? Posso, eu já achei essa solução aqui melhor, 725, então já vou ficar satisfeito com ela. Ou então eu posso continuar esse processo, né? De alteração em 2 a 2 até que eu não consiga mais obter nenhuma melhoria, tá? Então a gente pode construir uma espécie de árvore, né, em que a gente vai explorando aí né, essas vizinhas, né, essas soluções vizinhas. A gente vai explorando essas vizinhanças, tá? A gente vai fazendo uma busca local na vizinhança da solução atual, tá? Então a gente iniciou aqui, né, com essa solução com valor 745, certo? Aí a gente veio, gerou uma vizinha aqui em que a gente modifica somente, né, essa ordem 4, 3, a gente veio e modificou para 3, 4, certo? Então veja que é uma solução chamada vizinha porque ela é bem próxima aqui da solução inicial, né? Então a gente veio aqui, modificou para 3, 4 e obteve aquele valor total de 120. Gerou uma outra vizinha, né, invertendo a ordem 3, 5 para 5, 3, obtendo o valor 725. Gerou aqui uma vizinha, né, invertendo a ordem 5, 2 para 2, 5, gerando o valor que 730, tá? Então, a partir dessas três vizinhas aqui, quem gerou dessa solução inicial, a gente identificou que houve uma melhoria, que a melhor solução encontrada foi essa aqui, certo? Então, agora essa nossa nova solução atual, a gente vem agora faz uma busca na vizinhança dessa solução atual, tá? Então, eu venho aqui e continuo repetindo o mesmo processo, né? Eu vim aqui, vou inverter 4 e 5, vou inverter para 5 e 4, ó. Aí gera uma vizinha aqui com o 4 e 5 invertido para 5 e 4. Essa solução aqui, ela dá infinito, tá? Porque a gente não tem uma perna lá daquela matriz de distâncias que não é possível, tá? Então aqui essa solução ela é inviável, digamos, certo? Então, o valor da distância dela seria infinito, tá? Venho aqui e inverto 2 e 3, certo? Inverto aqui 2 e 3, 3 e 2, né, para 2 e 3, e aí eu gerei essa nova solução vizinha aqui, que é 790, que é pior, tá? No caso, se eu inverter 3 e 5, né, eu volto 5 e 3, eu volto para essa 3 e 5, que é a solução inicial, né? Então, eu simplesmente inverto aqui o 4 e 5 para 5 e 4, o 3 e 2 para 2 e 3, e aí vejam que quando eu fiz a busca na vizinhança dessa solução aqui, né, eu não consegui obter mais melhoria. E aí, como eu não obtive mais melhoria, eu paro, tá bom? Se eu tivesse obtido uma melhoria, por exemplo, se uma dessas duas soluções aqui fossem melhores, né, uma delas fosse melhor do que a solução atual, eu continuo o processo. Aí, a minha solução atual é a melhor que eu obtive, né, a nova, melhor, e aí eu continuo fazendo a busca em vizinhança, certo? Então, eu repito esse processo até que eu não consiga mais obter melhoria, tá? Nesse caso, a melhor solução encontrada, né, pela inversão 2 a 2 aí, pela 2OPT,
foi essa solução aqui, a 1, 4, 5, 3, 2, 1, com distância total 725, tá? Professor, será que essa solução é ótima? Então, não existe uma garantia no CAL-PT, por ser um método heurístico, de que a solução que você obteve, né, depois de aplicar o CAL-PT, até você interromper, né, até você não obter mais melhoria, não existe garantia matemática de que essa solução ela é ótima, de fato, tá? Ela é a melhor que você obteve. Pode ser a ótima ou não, você não tem certeza, certo? Tá? Então, pessoal, quais são as características dessa heurística CAL-PT, né? Primeiro, a qualidade da solução dela depende da solução inicial também, né? Então, eu posso usar como solução inicial aquela solução, uma solução gerada pela heurística do vizinho mais próximo ou por uma outra heurística, tá? E a solução que você vai obter com ela, a melhor solução, depende dessa solução inicial, certo? A CAL-PT, ela fica presa em ótimos locais, certo? Que é justamente você estar fazendo a busca, né, só na vizinhança da solução atual, né? Se nenhuma das soluções vizinhas da solução atual for melhor do que a solução atual, ou seja, a solução atual ela é um ótimo local, ela é um ótimo só naquela vizinhança ali, né? Mas pode ser que ela não seja ótima global, ou seja, ela não seja ótima do problema mesmo, certo? Então é por essa razão que a heurística CAL-PT ela não é capaz de gerar a melhor solução, né? Ela não tem garantia de que ela vai achar a solução ótima do problema, porque a solução ótima do problema é a ótima global, né? Ou seja é a melhor de todas as soluções possíveis, certo? Então a CAL-PT ela só vai obter a melhor na vizinhança daquela solução atual, certo? Se você explorar toda a vizinhança e não houver nenhuma solução melhor, a CAL-PT ela vai retornar como melhor solução aquela ótima localmente ali, tá? Assim, existem algumas estratégias para você tentar fugir desses ótimos locais, certo? Uma estratégia é você aplicar a CAL-PT com múltiplas inicializações, certo? Então você, por exemplo, eu vou aplicar o PT 100 vezes no problema, inicializando ela com 100 soluções iniciais, né? Então você vai estar inicializando, vai fazer a busca em vizinhança partindo de 100 pontos diferentes no teu espaço de busca. Mesmo assim, isso não é uma garantia de que você vai obter a solução ótima. No entanto, você vai estar aumentando a sua chance de encontrar uma solução melhor ou de encontrar a solução ótima, uma vez que você está usando mais capacidade computacional, né? Você está explorando mais o espaço de busca e você está, né, ficando mais tempo ali, né, usando mais tempo computacional, tá? Para explorar o espaço. E outra estratégia também, que é muito usada, é a aleatoriedade, certo? Então, muitas chamadas meta-heurísticas, né, que são heurísticas que tem algum elemento aí de aleatoriedade, né, ou inspirada na natureza, alguma coisa assim, usa aleatoriedade para você, por exemplo, nem sempre você escolher como a próxima solução a ser explorada, né, cuja vizinhança vai ser explorada, escolher a melhor na vizinhança, né, mas você às vezes aceita algumas soluções piores de uma maneira aleatória, né, usando algum mecanismo de sorteio, de forma que você aumenta a chance de você não ficar preso em ótimos locais, certo? Porque você joga uma aleatoriedade ali, uma chance de você, digamos, fugir do ótimo local. Tá? Enfim, pessoal, a ideia dessa aula é só a gente introduzir esse mundo aí das heurísticas, certo? Que é um mundo bastante amplo e diverso, então existem muitas heurísticas para o caixeiro viajante e cada um dos problemas de pesquisa operacional que são difíceis de resolver, né, eles têm muitas heurísticas propostas, tá? Mas é importante, assim, um recado que eu queria deixar quando é que eu, por exemplo, escolho entre programação linear inteira e métodos heurísticos, certo? Em geral, muitas vezes a gente tem essa escolha, tá? Dependendo do problema, eu posso tentar resolver o problema usando programação linear inteira ou eu posso tentar resolver o problema usando método heurístico, né? Então, as duas metodologias, né, têm vantagens e desvantagens, certo? No caso da programação linear inteira, quais são algumas das vantagens? A primeira vantagem é que você
pode se valer aí de solvers avançados, né, como o Cplex, o Gurobi ou algum solver livre de qualidade, certo? Então, esses solvers em geral são software de alta qualidade, com muitos anos ou até décadas aí de desenvolvimento, certo? Então, eles, em geral, são bastante eficientes em termos computacionais, tá? Então, a vantagem, assim, uma primeira vantagem de você usar a programação linear inteira é que você pode simplesmente construir um modelo, né, e jogar para um solver desse, certo? Então, essa é a primeira vantagem, e também não há necessidade de implementação de algoritmos muitas vezes, certo? Então, você, por exemplo, não precisa implementar um simplex do zero, ou implementar um branch and bound, certo? Se você usar PLI, esses algoritmos já estão implementados nos solvers e você só faz ali especificar o seu modelo, usando até uma planilha, e aí o solver desses vai resolver, tá? Então, você frequentemente não precisa entender nada de algoritmos ou de computação, você só precisa entender um pouco sobre modelagem matemática de problemas em PLI, né? Programação linear inteira, tá? Uma segunda vantagem é que a PLI ela te dá uma garantia da obtenção da solução ótima, certo? Claro, se o seu problema for possível de ser resolvido em um tempo computacional aceitável, né? Se ele não for um problema NP difícil em uma instância muito grande, né? De um problema NP difícil, tá? Então você tem essa garantia da obtenção da solução ótima, certo? Essa é uma vantagem também da PLI. Por outro lado, quais são as desvantagens da PLI, né? Primeiro é que você precisa ter conhecimento sobre modelagem PLI. Então você precisa ter o conhecimento teórico sobre como construir um modelo de programação linear inteira, tá? Outra desvantagem é que, dependendo do problema, ele pode ser computacionalmente inviável você usar a PLI, certo? Então, principalmente nos casos provavelmente bem difíceis. Então, a PLI pode ser que não resolva o teu problema, certo? Em relação às heurísticas, quais são as vantagens das heurísticas? Primeiro é que elas não necessitam de conhecimento de PLI, né? Essa é a primeira vantagem. Então, você não precisa ter o conhecimento teórico, né, da modelagem PLI, da matemática, certo? Então, se você for uma pessoa boa de computação, boa de implementação de algoritmos, você não precisa conhecer a teoria, tá, da PLI. Você pode simplesmente implementar a heurística, né? E outra vantagem é que elas podem obter uma solução para uma boa solução, né, para problemas NP difíceis, certo? Então, muitas vezes, dependendo do tamanho do problema, na verdade, o único recurso que você tem é usar uma heurística, tá? E quais são as desvantagens das heurísticas? A primeira desvantagem é que você tem que implementar o algoritmo frequentemente, certo? Então, se você não for um programador, né, e você não tiver uma biblioteca pronta já para você aplicar o seu problema, isso aqui pode ser uma barreira, né? Você tem que implementar a heurística. E uma outra desvantagem é que não tem garantia de obtenção de uma solução ótima, tá? Então, claro, existem boas heurísticas, né, mas ela não te dá nenhuma garantia de obtenção de uma solução ótima. Isso é uma desvantagem. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje, né? Heurísticas para o problema do caixeiro viajante, tá? E obrigado por assistir essa aula e até mais.